Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja Batista Saron. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. E na EBD, né? De manhã, nós, povo batista, né? Nós temos essa herança histórica, né? Do estudo bíblico, da EBD. E eu me lembro uma época que aqui com vocês, né? A EBD se desenvolvendo, era no noturno, se eu não me engano, e eu acho assim que é louvável, né? No nosso sabá, né? No domingo cristão, nós começarmos o dia, né? Com os irmãos no estudo bíblico, né? No templo, adorando a Deus. Então, parabenizar a igreja. Quanto tempo, pastor Anderson? Já de manhã que começou desse ano? Que é o tal início, né? Então, que bom. Eu em relação a Batista Saron, eu estava assim, conhecido entre os irmãos como um pregador do batismo. Eu preguei uns 2 ou 3 batismos, né, aqui. Mas eu fico feliz em estar aqui compartilhando com essa igreja saudável, abençoada, essa comunidade local, dos santos, dos eleitos em Cristo, né, onde nós cultuamos a Deus. Irmãos, eu vou dividir a fala aqui em 2 momentos e primeiro vamos falar um pouco sobre essa temática que vocês já estão imergidos, estudando, que é a questão de uma igreja saudável, que é a questão da importância, né? O que caracteriza uma igreja saudável, como ser uma igreja saudável. É longe de mim querer esgotar o assunto, né? Até porque vocês têm mestres aí mais qualificados que eu, né? Como pastor Anderson, né? Pastor Luiz, chamar o Luiz de pastor, né? Porque cuida de ovelhas, né? Pastor Luiz, servo de Deus, né? E tantos outros irmãos qualificados. Mas eu gostaria de trazer, né, uma reflexão nesse tema, até a partir de inferências, né? Da vivência numa igreja saudável também, né? Lá no interior de São Paulo, né? E eu me mudei tem 2 anos, né? Estou na 2ª temporada fora. Fui para o início de um colégio de educação clássica cristã, e estamos lá, Colégio William Carey, trabalhando, o colégio está caminhando bem, é um desafio colossal a educação no Brasil. Mesmo nesse momento de mudança de governo, todavia, o que foi feito na educação brasileira, vocês têm ideia, mas é pouco. A ideia que vocês têm, que eu tinha, perto do que ocorre no estado de São Paulo. A agressividade das ideologias, dos pressupostos que governaram, né, a educação, né, desde a época do militarismo e tudo mais. Os tentáculos do marxismo cultural, eles se estabeleceram de uma maneira ferrenha na educação. E de milhares que ele tem, no máximo foram cortados meia dúzia de tentáculos. Então é um desafio colossal. Eu fico impressionado. No Mato Grosso do Sul a gente gozava de uma certa liberdade. Lá no estado de São Paulo há uma veemência muito grande. Mas nós estamos trabalhando bem. Graças a Deus a lei garante o trabalho de colégios confessionais com ideologias próprias. Então a gente aproveita essa brecha na lei, trabalha com uma ideologia própria, trabalhando os pressupostos da educação cristã, com uma cosmovisão profunda, com as ferramentas da educação clássica, sem ter medo de buscar a verdade de Deus, né, onde quer que ela esteja, como bem ensinou nosso pai Agostinho, né? Está na boca do romano, do grego, mas se é verdade de Deus, não é do romano nem do grego, é de Deus. Então nós podemos tomar aquilo e usar para a glória de Deus. Então Deus tem dado graça, mas eu rogo aos irmãos para orarem, né, por nós lá. Um dos grandes desafios é o financeiro, né? Um colégio no Brasil é muito caro. Então a igreja local, uma comunidade saudável. Lá a gente não usa o distintivo batista, mas é uma igreja batista hoje, Aliança do Calvário, né? A confissão de fé de New Hampshire, né? A confissão de fé batista, né? Aquela que foi compilada pelo Spurgeon, né? Que o estandarte de Cristo tem divulgado. Então, temos tido esse apoio lá, né? Uma igreja saudável, e estamos lá como diretor, né? do colégio, com uma equipe muito bacana, coesa. A Amanda, esposa do Lucas, foi professora nossa lá no passado, está aqui, né, tem caminhado com os irmãos. Então eu peço que os irmãos orem por nós. Vamos abrir em Atos, irmãos?
Então, essa primeira parte, essa primeira sessão introdutória, para provocar aí a reflexão, para que a gente medite junto, nós vamos falar aspectos de uma igreja saudável e como gerar essa unidade, porque uma igreja saudável é uma igreja unida, né? Uma das grandes evidências. Aí na segunda sessão, a pedido do pastor Anderson, nós vamos falar um pouco para o departamento infantil, né, da igreja aqui que está estruturando, porém eu propus ao pastor Anderson que todos participassem, porque nós vamos trazer alguns conceitos para criação de filhos, para formação. Vejo muitos pais aqui, os futuros pais, até quem não é solteiro é importante aprender, pois há realmente um turbilhão de ideias, há um molde, né, que os pressupostos modernos tentam pôr a nossa mentalidade, né, numa forminha lá. Aí nós temos que ouvir o clamor do apóstolo Paulo até nisso, né, para sair desse molde e ter uma mentalidade renovada, segundo os padrões bíblicos, né? Então, a segunda parte nós falaremos disso. Não vou me alongar, acredito que menos de 1 hora nós conseguimos. Atos 2, 42, vamos trabalhar somente esse texto que vai falar sobre o perfil, né, dos crentes que haviam se convertido ali na pregação de Pedro, né, os milhares que foram convertidos, né, os 3.000, fora já aquele núcleo apostólico de pelo menos 120 discípulos que haviam ali. E a partir desses 3.000 que foram os convertidos na primeira pregação de Pedro, ali houve um crescimento extraordinário. E qual era o perfil da igreja primitiva, né? Porque tentar ser uma igreja saudável é olhar para a nossa história, né? É olhar para a galeria de heróis de Romanos 12, né? Romanos 12, muitas vezes a gente demora para entender. Eu demorei a entender aquele texto, né? E nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, prossigamos a nossa carreira, desembaraçando todo o peso do pecado, prossigamos a nossa corrida. Ali, Paulo está invocando a mentalidade, o exemplo das grandes corridas greco-romanas, né? Que havia aqueles estádios como o Coliseu e havia a multidão, uma plateia torcendo, né? E Paulo acabou de escrever, o autor de Hebreus, acabou de escrever sobre os heróis da fé em Hebreus 11, né? Então ele está dizendo, crente comum, no século 21, igreja primitiva, vocês têm uma galeria para olhar. Aqueles crentes tinham só os santos do Antigo Testamento. Hebreus 11, todos estavam ali arrolados. Nós não, nós temos eles, temos a igreja apostólica, temos os pais da igreja, temos o tempo medieval, que houve um cristianismo permaneceu ali, temos a gloriosa reforma protestante, temos todos esses séculos. Então a nossa galeria está muito maior, né? A deles era um morenão, né? Um morenãozinho ali. A nossa está um Maracanã, cheio de exemplos para que nós corramos com mais firmeza. Então nós vamos tentar fazer isso, olhar esses exemplos para termos esse encorajamento, para seguirmos essa maratona. E tem que estar na nossa galeria de motivação, e eu acredito que aquele filme Gladiador é um dos que exemplifica bem o que seria esse Hebreus 12, né? Não sei se vocês lembram quando o grande Maximus, né? Ele começa a lutar e vencer, e aí a torcida, né? A plateia ali dos gladiadores que ia acostumar, gostava tanto dele, gritava o nome dele, Maximus, Maximus. O filme é épico, né? É gostoso de assistir, horas, né? Então, acho que uma grande maioria dos mais velhos assistiram Gladiador. Então Hebreus 12 é isso, há uma plateia e está gritando o seu nome, Pastor Anderson, está torcendo por você, os testemunhos ali. E nessa galeria tem que estar a igreja primitiva. Tem que estar Lutero, Calvino, tantos teólogos ali, já pude observar uma lista de livros maravilhosos, mas tem que estar a igreja primitiva. E nesse texto que nós lemos, que eu vou basear aqui essa primeira fala, nós vemos as características, o movimento qualificado, como eram esses crentes que haviam se convertido ali. Estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional, 3 grandes características. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Eu não vou conseguir expor todo o texto.
Eu vou suprimir a oração e o partir do pão. Vou focar na doutrina dos apóstolos aqui. Mas, um rápido comentário, a partir do pão quer dizer o koinonia, a comunhão. Eles estavam sempre reunidos, eles conseguiam estar juntos, né? Não há uma igreja saudável sem koinonia, sem estar junto fisicamente. Principalmente a era dos jovens, né? Que nós já não estamos no tempo pós-moderno. Os estudiosos já têm falado, nós rompemos com ele, nós estamos numa geração líquida, né? Que é essa geração atual, que nós estamos formando nossos filhos. Então não há mais contato, a carência de relacionamento, de afetividade. E aqui é um exemplo para nos encorajar a manter comunhão, a manter o partir do pão, né? E aqui o autor também está dizendo, inspirado pelo Espírito, Lucas, que a Santa Ceia, nós devemos participar dos sacramentos, né? Então, partir do pão tem toda essa conotação. Oração, isso aí vocês já estão cansados, já estão com entendimento claro, nós estamos diante de uma igreja que ora. Eu volto, depois de 17 anos, para a cidade onde eu fui evangelizado, quando eu joguei basquete lá. O resumo que eu posso fazer do que está acontecendo lá na Cidade Franca é um trabalho onde meia dúzia de jovens oravam de madrugada. Há 17 anos atrás. Nós reunimos, dia de sexta-feira, tem mais de 200 a 300 pessoas orando dentro de uma igreja toda sexta. Essa oração começou, Anderson, em 2002. O Paulo, que é o pastor titular, ele tinha a chave de uma igreja, da igreja nós íamos lá e orávamos. Um bando de guri, dormia depois da oração, fazia um macarrão lá na igreja. Oração, os irmãos sabem, a vida da igreja local tem que ter oração, a dinâmica de oração. Aqui vocês têm horários de oração, isso é importante. A oração individual, né? Aquela piedade individual, ir a Deus em oração, porque a oração é extraordinária, né? Sempre a gente chega de um jeito na oração, cansado, a mente cansada, tantos problemas, mas percebam experiencialmente, quando a gente sai da oração, a gente já está renovado. É impressionante. Não quero ser místico ao extremo, porém, eu me alinho com Jonathan Edwards, eu me alinho com George Whitefield. Nós pregamos um Cristo sentido. Crer, a nossa crença envolve o nosso ser, não é só a razão, envolve tudo. E o cristianismo transcende. E na oração, como a gente costuma brincar, fechou a porta, o pau come lá para dentro, no sentido, né, vamos orar, vamos buscar Deus, com ordem, com decência, é óbvio, né, mas o texto fala disso também, da comunhão, né, no partir do pão, e das orações. Mas eu gostaria de focar dessa dedicação, dessa perseverança na doutrina dos apóstolos, que é o grande pilar de uma igreja saudável. Acho que os irmãos já ouviram, ou outros não, sobre a palavra teonomia. Teonomia, na teologia, é um pressuposto onde você assume publicamente, teologicamente, a continuidade do Novo Testamento em relação ao Antigo, a menos que o Novo Testamento indique outra forma. Ou seja, o que é essa teonomia? É entender que há uma linha mestra, que há um movimento contínuo da revelação de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E essa percepção, que eu coloco aqui como uma base para o nosso estudo, ela é muito importante nos dias de hoje, pois, pasmem, mesmo no meio batista, meios clássicos, históricos, há muitas pessoas que pensam que há uma descontinuidade. Você já deve ter falado isso, eu já falei, ou você já ouviu alguém falar, irmão, nós estamos agora na graça, no sentido de depreciar a lei. Agora nós estamos livres. Agora nós estamos, né? E essa fala, muitas vezes ela está carregada de alguns equívocos teológicos, que nos levam a pensar que não há mais uma lei e que agora estamos livres no sentido de liberalidade brasileira, né? Fazemos o que queremos da nossa vida. Mas não. Pela palavra de Deus, nós conseguimos ver uma continuidade. O Dr. A.W. Pink tem muita propriedade nisso. Ele diz que a graça na lei e a lei na graça
Lucas 15, sempre me impacta ler Lucas 15. Aquilo ali era uma ofensa para o judeu. Né? O que nós temos em Lucas 15? Parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, filho pródigo. Qual que era o movimento ali? Deus indo até o pecador. Isso aí era uma ofensa para aquela época, no judaísmo daquela época, religioso, agressivo, estereotipado. Quem ia até Deus era só o penitente, né? Só o penitente. Penitência, passava no templo, e aí era só o sacerdote que ia no Santo dos Santos. Aí vem o verbo de Deus encarnado, andando entre os pecadores. Tinha um que era paralítico há 38 anos, se eu não me engano, né? Cabeça cansada. E ele ficava lá no tanque de Betesda esperando, né? Todos esses anos. Mas de repente, aquele que é maior que o tanque veio até ele. Esse é o movimento monergista, o movimento do evangelho, do cristão, o movimento do cristianismo. É Deus vindo. Mas isso não está só no Novo Testamento. No Antigo Testamento. Lembra quando Adão cai? Quando Adão peca? Quebra a lei de Deus? Antes dos 10 mandamentos lá atrás. Ele se esconde. Quem vai até ele? Adão vai até Deus? Adão procura Deus? Não, ele se esconde. Mas Deus vai até Adão. Adão, ei. Então nós vemos o movimento da graça em toda a história. E nós vemos também a lei de Deus. E falar sobre perseverar na doutrina, eu gostaria de elevar aqui o decálogo. E eu gostaria de fazer com muita prudência, não vou trabalhar o decálogo todo, que são os 10 mandamentos, mas entender para os irmãos que nós não podemos ser antinomianos. O que é os antinomianos? Antinomianos, que vem de anti e nomos, sem lei. Nós não estamos sem lei, que é uma tendência moderna. E tem outra tendência, porque a dificuldade nossa é o equilíbrio, né, irmãos? A gente sempre está indo para um extremo ou para o outro. Ou a gente fica o antinomiano, não, agora está esse discurso que eu acabei de falar, não, eu estou livre. Agora não, esse negócio de guardar isso, esse negócio de fazer isso aí agora não deu, eu estou livre. Tem irmãos que vivem assim. E tem outros irmãos que vão para o extremo do legalismo, né? Que eles acabam caindo num perigo que tem matado um povo batista e tantos outros, que é salvação por obras. Quer viver de performance somente. Ambos estão errados. Ao longo da história da igreja, teve outros nomes também. Teve o quietismo. Quietismo é uma tendência nossa. Nós que rompemos com salvação por obras, somos uma igreja reformada, cuidado. Quietismo, o hipercalvinismo. Não, agora, ó, tudo... Ô, professor Caio, você falou aí que Agostinho falou, eu posso pegar tudo que eu vejo aí e glorificar a Deus. Aí você vê pessoas perdendo o padrão de moral básico, padrão de ética básica, e dizendo que está glorificando a Deus. É perigoso esse caminho. E também nós vimos no momento da história da igreja o movimento alemão do pietismo, que é de isolacionismo, que é de, tudo aqui tá, esse negócio de estudar muito, irmão Caio, pastor Anderson, você está estudando muito, cuidado, que o negócio vamos só para o monte. E aqui está quem gosta de monte, hein? Eu preservo isso aí ainda na minha, gosto de orar, mas não vou orar por causa de brasinha, né? Vou orar para buscar Deus, porque eu posso orar mais alto, né, do que na minha casa, até porque eu tenho 3 filhos, né? Vou para o colégio orar quietinho, às vezes. Então, a gente fica nesse extremo, mas o que o texto nos propõe, perseverar na doutrina dos apóstolos, vamos lá para o contexto deles. Judeus, recém-convertidos, que não tinham a palavra, o Novo Testamento, só tinham o Antigo Testamento. Só tinham o Antigo Testamento. O que era perseverar na doutrina dos apóstolos? Porque o apóstolo, ele não inventou uma doutrina. Você pode ver Pedro quando fala, Paulo, eles estão sempre trazendo o Antigo Testamento, eles estão sempre referendando. Historicamente aqui, nós podemos chegar no decálogo, nos 10 mandamentos. Não tem como falar dos 10 mandamentos todos. Mas eu gostaria de falar um que a gente omite. Omite muito, até pelo que fazem com ele, né? Porque é aquilo, né? Igual a questão de prosperidade, né? Massacraram tanto essa palavra prosperidade que tem irmão que nem contribui mais na igreja. Ué, mas peraí, só porque alguns incautos, lobos vestidos de ovelha, acabaram com uma doutrina,
levando ela para um extremo, não significa que a doutrina é errada. A doutrina é bíblica. Voluntariedade, serviço, mordomia. Vamos ler lá os crentes da Macedônia, que eram pobres e contribuíram para os crentes da Judéia. Contribuição. Então, a gente tem que parar com isso. Não é porque os adventistas, num todo, forçaram o quarto mandamento, que eu quero focar no quarto mandamento, para encorajar a igreja a romper, a cada vez estar mais saudável. Que o quarto mandamento é inválido. Que é o quê? O sabá. O dia do descanso. Eu gostaria de focar nele, nesse primeiro aspecto da força doutrinária, da perseverança doutrinária. E perseverança, uma definição que eu gosto muito, é a do Dr. John MacArthur, que ele fala assim, que a perseverança, ele é um grande exegeta, um grande estudioso do grego. Recomendo, se você está com dúvida para comprar uma Bíblia de estudo, compre a Bíblia MacArthur. E o Dr. John MacArthur ele fala, olha, a perseverança é a qualidade de seguir em frente, independente das tentações de diminuir o ritmo, né? Então, esses crentes, eles seguiam em frente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina era embasada no decálogo. No não matarás, no não furtarás, no Shema, né? Ouve, ó Israel, só o Senhor é teu Deus, né? Buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Então, eles interpretavam com biblicidade, com precisão evangélica, os 10 mandamentos. E nós cristãos, geração workaholic, geração que trabalha o dia inteiro, correria, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Era uma coisa que eles tinham na igreja primitiva. Eles não guardavam dia, e eu tenho que explicar para vocês, como meio de salvação. Eles eram salvos pela graça, amém? Porém, eles iam para o Antigo Testamento com uma busca de uma norma, não uma regra para obter mérito, mas com uma norma de gratidão. Então, eles tinham esse momento de coinonia, de oração juntos, no dia do Senhor, no sabá. Que o sabá cristão é o domingo, é um dia. E isso a W. Pink, num livro muito bom que é Os 10 Mandamentos, ele vai dizer de uma maneira muito teológica e concisa que o dia do descanso é um dia para serviços de socorro, serviços essenciais, que é o cuidado da família, que é a casa, que é a comunhão familiar, tudo isso é legítimo, mas também é um dia do serviço de piedade. Os antigos pais peregrinos, eles diziam assim, que o sabá, o domingo, o dia do Senhor é o dia de trabalhar o coração. É a feira da alma, é o dia que temos para orar mais, para buscar mais, para nos dedicar mais. Eu estou trazendo essa reflexão intencionalmente, depois de orar, buscando a orientação de Deus, porque vocês estão num momento extraordinário, de coinonia, de crescimento, e muitos aqui querem ler mais a Bíblia, assim como eu sou um diretor de escola que está iniciando, a gente quer ter uma devoção maior durante a semana. Eu, no meu caso, sofri, pastor Anderson, até ter que mudar até minhas leituras, deixar um pouco as leituras teológicas para me aprofundar em educação clássica. E você tem uma família aqui, ó, o irmão Abner, ontem nós conversamos um pouco, que está com as ferramentas da educação clássica, é uma coisa que está começando a surgir no Brasil e é lindo, é libertador, que as antigas artes liberais, as artes que libertam, você é livre, seu pensamento fica livre, ainda mais com a cosmovisão cristã. E eu me encontrava nesses dilemas de, puxa, eu quero orar mais, eu quero ler mais. Mas a partir do momento que a gente consegue entender o princípio estabelecido por Deus no quarto mandamento, nós crescemos, nós somos fortalecidos, nós conseguimos direcionar, o culto se torna melhor. O culto público na história da igreja era um momento que os crentes iam se reunir no domingo, mas eles tiveram um dia todo de preparação. Hoje, infelizmente, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque o culto não está sendo a prioridade mais. Porque o culto não ocupa na nossa mentalidade, e ela precisa ser renovada. Pastor, se tiver uma água, eu vou aceitar. Porque olha, uma coisa que eu estou com saudade de Campo Grande, mas eu só não estou com saudade do calor. Irmãos, eu morava num apartamento desse tamanho, no Shalom, lá no Santo Antônio. Tinha 3 ar-condicionados, Ivânia. Lá em Franca eu tenho ventilador. Não lembro quando eu liguei o ventilador. Isso economiza luz, porque lá é uma benção do tempo, né? Mas eu continuo tomando meu tereré. E hoje aqui, se tiver um tereré, a gente já toma depois, que é bom demais, né, irmãos? Mas o calor não é fácil. E eu transpiro muito.
Voltando, irmãos, captar a atenção dos irmãos, nós precisamos, irmãos, a centralidade do culto, a centralidade da piedade, da devoção. Uma trabalhadora como a minha amiga Zirvânia, que criou a gente, desde pequeno, cortando cabelo, amizade com a minha família, um bivocacionado como o pastor Anderson, né? Que logo, o Cresbeno da Saron vai estar integral. Receba, irmão, essa palavra. Tá, irmão, desculpa, eu estou com bastante liberdade aqui, que a gente já esteve aqui com os irmãos. Mas profissionais, professores, comerciantes, se a gente não tiver um sabá, a saúde da nossa alma deteriora. Lembrando, eu não estou falando como legalismo. Nós não fazemos por salvação, nós já somos salvos. E vamos observar isso. O culto se torna melhor, você não vai reparar no ruído, o pastor Anderson falou desafinar, não, você quer adorar a Deus. Nós estamos isso no nosso meio batista, nós erramos muito nisso. O que dizer dos oficiais? Equipe de louvor? Nós não somos levitas, você já rompeu com isso. Levita é tribo de Levi, irmão. Nós somos músico. Mas peraí, e o preparo? Você está adorando a Deus. O Yahvé, aquele, é o mesmo que Moisés esteve diante da sarça ardente e ele foi rapidinho, ó. A terra que tu pisas é santa, tire as sandálias. Cadê a reverência? Não, acabou, eu vi o churrasco o dia inteiro, jogo do Corinthians, internet, vamos lá. Não, irmão, é para Deus. O culto é para Deus, é para Ele. Entendem como muda a mentalidade? Não estou aqui para jogar julgo sobre os irmãos, mas eu estou falando que faz parte da nossa história como um povo reformado. Na Inglaterra, quando houve o grande despertamento do século XVI e XVII, domingo as danceterias fecharam. Domingo as danceterias fecharam. Richard Baxter, conhecido como o maior pastor de todos os tempos, em Kidderminster, quando ele chegou, tinha uma família crente. Depois de anos, a maioria das famílias eram catequizadas, e se você andasse domingo lá, as famílias estavam fazendo culto familiar, louvando, pregando, e depois você imagina quando esse povo se ajuntava no culto público. Era igual à igreja primitiva, é graça, é avivamento, é visitação. Então quero encorajar vocês, e o meu enfoque é com essa lente sobre o quarto mandamento, mas eu quero desafiar os irmãos a irem para Êxodo, meditarem num todo, em Deuteronômio, e entenderem essa continuidade do Antigo com o Novo Testamento, em vários aspectos. É claro que aquilo que o Novo Testamento não dá continuidade, a gente, por exemplo, a lei cerimonial, é claro que foi abolida. E eu ainda chego a dizer, e nisso eu me alinho com grandes estudiosos, como Augusto. Vou ler, presta atenção. Existem descontinuidades culturais entre a instrução moral bíblica e a nossa sociedade moderna. Este fato não implica que o ensino ético da Escritura esteja invalidado para nós. Presta atenção agora na parte final. Ele simplesmente requer uma sensibilidade hermenêutica. Uma sensibilidade hermenêutica. Tenha, pessoalmente, nós temos o livre exame das Escrituras. A partir do que eu estou falando essa manhã, tenha uma sensibilidade hermenêutica. Aplique isso na sua vida. Vê como você pode melhorar, como pode aplicar o culto familiar, como pode, talvez, no trânsito, vindo à casa do Senhor, a Assembleia dos Santos, orar no carro com os filhos. Irmãos, e os nossos filhos? Quando que eles estão vendo a prática da oração, da devoção, da meditação no nosso dia a dia? Ou será que eles veem você e eu só trabalhando, correndo e reclamando? O que nós estamos formando? O que nós estamos formando dentro da nossa casa? Qual foi a vez que o seu filho, os nossos filhos, têm nos pego, normalmente lendo a Bíblia e não vendo a TV? E nada contra a TV, viu, irmão? Que a TV é uma bênção. Não é do diabo, não, é minha. Eu que comprei lá no Magazine Luiza, que a loja 1 do Magazine Luiza é lá em Franca. Dona Luiza, tive fazendo uma fala lá no Luiza Labs, coisa tecnológica extraordinária. Nós não somos dualistas, não. Amém? Né, pastor André? Não é do diabo, não cria filho no dualismo, não, irmão. Senão, quando ele crescer, ele vai se desviar. O que você sempre falou que é do diabo é o que ele mais vai gostar.
Cria ele com profundidade, com ensino, abre as escrituras, cumpre Deuteronômio 6, inculca no seu filho, fala da lei, assentado, andando, de dia e de noite, leva isso. Os judeus interpretaram tanto isso que fizeram os filactérios, né? Na mão, na testa, né? Para ter a lei na testa, eles levaram para uma interpretação externa. Eu não quero que vocês interpretem de maneira externa. Começa a faltar no domingo aqui no culto, aí o pastor Anderson vai lá na segunda visitar, aí você, não, irmão, aqui teve aquele irmão Caio lá, pregou que o domingo nós tem que só ficar em casa. Não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos aplicar, né, Joel presbítero, vamos aplicar uma hermenêutica atual. Tem gente que trabalha domingo, né, Zirvânia? A segunda pode ser o sabá, né? Tem gente que não abre o comércio na segunda. Leia mais a Bíblia aquele dia, faça seus estudos teológicos, ore mais um pouco, faça aquele culto familiar. Persevere na doutrina dos apóstolos, que foi o que a igreja primitiva fez, e é o que essa manhã nós estamos sendo desafiados para pensar biblicamente, a fim de viver para a glória de Deus. Vamos pensar mais biblicamente. É tempo de pensar, irmãos. É tempo da gente buscar isso, e vocês estão num momento maravilhoso, de uma comunidade saudável, numa igreja local se fortalecendo, muitos irmãos se achegando. E vocês podem ter essa unidade doutrinária. Unidade, por muito tempo, teve muitos movimentos de pastores, de líderes, que assim, vamos ter uma igreja, vamos se unir. Aí fazia um café de pastores, aí juntava 100 pastores, 500. Olha que união. Não era união, sabe por quê? Porque havia um pastor que estava ali, que tinha uma interpretação herética da Bíblia. Aí havia outro lá que tinha uma interpretação pior do que a outra. E ali não tinha unidade nenhuma, estava todo mundo num salão. Unidade, ela começa no corpo teológico. Se não há uma unidade doutrinária, bíblica, fiel, não há unidade da igreja. E se não há unidade, não há uma igreja saudável. Então essa primeira fala eu encerro encorajando os irmãos para meditarem nas Sagradas Escrituras, para perseverarem como a igreja primitiva. Eu só dei um enfoque intencional no 4º mandamento. Mas tentem viver isso à luz da palavra, não como legalismo, mas como norma de gratidão. Vou dar um rápido testemunho do que eu tenho vivido esses 2 anos em Franca. Pastor Anderson, o culto é 7 horas. Se eu não chegar às 6h20, eu tenho dificuldade para pegar lugar. Eu chego no máximo 6h30. E que ambiente saudável. Ninguém conversando. Nós estamos pior que os católicos. Você foi nas igrejas católicas? Quem foi católico fervoroso? Você já viu a reverência que é no templo? Eles saem de lá, já estão falando palavrão e já vai beber cerveja e fumar. Muitos. Se algum católico aqui me perdoe, eu não estou ofendendo a religião em si. Eu estou fazendo uma crítica, não de pessoas, mas num todo. Mas você já viu como está bagunçado nossos cultos? Chega atrasado, malemão, vem, não prepara o coração em casa. Aí vem e reflete a bagunça. Aí o filho pequeno está vendo exatamente o seu exemplo. Não adianta depois orar gritando e fervorosamente. O filho vê o valor que você dá ao culto. Ele é, se der nós vamos. É igual quando eu chamo o pai para conversar por causa de atraso no colégio, como diretor de escola. Sabe o que acontece quando você atrasa? Você mostra a importância dos estudos para o seu filho. Você não está dando valor ao estudo. Quando você dorme muito tarde, por coisas triviais, aí a criança não dorme bem, chega atrasado na escola, você está dando uma mensagem oculta. Há uma pedagogia oculta ali. Da mesma forma no culto, irmãos. E para ter essa centralidade, quando nós observamos esse dia de descanso, fechar o comércio, vir a EBD, aquele almoço gostoso, dormiu, não é pecado dormir não, tá, irmão, no domingo, é maravilhoso. Mas deu um cochiladinho, em vez de dormir 4 horas, eu dormi 1 hora, e as 3 que eu dormi a mais, eu vou ler a Bíblia. Rapaz, isso aí muda. Vou ter um horário, vou conversar com a minha filha, vou olhar nos meus olhos, ver como ela foi, ver o que está assediando meus filhos no colégio. Perseverança. Agora, a segunda parte da nossa mensagem, tem uma interligação com o que nós estamos falando. Eu vou usar um pouco aqui também da experiência na escola, né, com as crianças, que é como desenvolver essa EBD saudável que vocês estão buscando. Quem é do departamento infantil? Aqui.
Quem também gosta de criança e quer ensinar melhor os filhos, ou tem criança em casa, e levanta a mão. Levanta, ó, tem uma turma boa, tem uma turma boa. As avós também é bom ouvir, viu? Às vezes eu estou vendo jovens senhoras aqui, com destaque para aquela senhora linda ali, os cabelos brancos, né? Muito linda, né? São todos jovens senhores aqui. E nós temos muito para discutir sobre criação de filhos, sobre como formar o ensino bíblico. Eu gostaria de primeiro dar um destaque para o professor, né? O mestre, o pai. O professor que vai ensinar no departamento infantil, que é um departamento, Vanessa, muitas vezes ele é tido, não, vamos ver quem vai lá, se der, vai. Mas, na verdade, ensinar as crianças é uma pérola para a igreja. É um trabalho tão sério como a pregação do púlpito, exige dedicação, exige chamado de Deus, exige afiar a espada, tem que estudar, tem que se formar, tem que se preparar. E quando eu falo a formação, não é ir para pedagogia não, que está ensinando só marxismo por aí. É ter uma boas leituras. Eu vou indicar que eu vi na biblioteca ali, aquele ali é um verdadeiro honoris causa. Semana passada eu estive abraçando ele, conversando, que é o reverendo Solano Portela, presbítero Solano Portela, um embaixador de educação no Brasil, educação cristã. E ali eu vi o livro O que estão fazendo com os nossos filhos. Foi um livro que me despertou há anos atrás, quando eu li, eu recomendo. Você quer aprofundar mais o que estão ensinando para os seus filhos na escola, a pressão que estão exercendo sobre o seu filho? Leia o livro do Solano Portela, que recebeu o prêmio Honoris Causa no mês passado, lá nos Estados Unidos, uma faculdade renomada, e como doutor em educação cristã. Andaram distribuindo muito honoris causa nesse Brasil, né? Mas do Solano Portela eu te garanto que é legítimo. É legítimo. Então é uma boa leitura. Então tem que ter um preparo. E esse preparo ele é moral, tem que ter qualificação moral, tem que ter qualificação espiritual, tem que ter testemunho. Não, vamos colocar... Não é qualquer um não, estamos formando a próxima geração. É gente preparada, é gente vocacionada, é crente. Cosmovisão é coração. Eu tive uma reunião esses dias lá em Franca, com um colégio cristão de mais de décadas, pastor Anderson. E o capelão, que se tornou meu amigo, nós estávamos conversando sobre projetos de como trabalhar a cosmovisão para os professores, como ensinar professores. E ele confessou comigo ali que ele está sofrendo porque ele está ensinando cosmovisão para ímpio. Cosmovisão é coração. Se não nasceu de novo, não adianta. Se não é crente, não adianta ter as ferramentas, não adianta. Se não nasceu da água do Espírito, se não teve uma mudança nos apetites, não adianta. É bode ainda. Precisa nascer da água do Espírito. Qualquer departamento da igreja tem que ser ocupado por crente. Pior coisa nas igrejas históricas é isso, gente não crente liderando, gente não crente no presbitério, gente não crente com politicagem. E eu não sou radical não, a igreja tem a política administrativa, não vamos demonizar a palavra política, tá, pastor Anderson? Me perdoe, não é a minha intenção. Mas há muito problema em igreja local porque tem gente não crente à frente. Então, departamento infantil é coisa para crente. Segundo, dentro dessas questões da qualificação, o principal no departamento infantil, no ensino dos filhos, eu invoco as palavras de Jesus quando ele cura, quando ele ministra no coração de Pedro. Pedro desanimado, Pedro voltando a pescar, lembra? Quando ele chama Pedro, tu me amas? Aquele diálogo triplo, tu sabes que me ama. Ali é extraordinário aquela intervenção de Cristo. Aí no final Jesus fala, vai e cuida dos meus cordeiros. Vai, cuida das minhas ovelhas. Esse chamado é para nós, é para o departamento infantil. Cuidar dos cordeirinhos, dos mais novos, dos pequeninos. E especialmente a criança. Todo professor de educação infantil, todo pai é um pastor. E o pastor, o que ele faz? Ele direciona o caminho, ele protege a ovelha do perigo, ele põe cerca, tem muitos trabalhos um pastor. Porém, o principal na EBD infantil, na nossa família, no ensino dos nossos filhos, é o alimento. Porque o pastor, ele dá o alimento. Ele leva a ovelha para o pasto, Sérgio, correto, onde não tem muito carrapicho,
onde a ovelha vai se alimentar. Assim também, a primeira questão prática de ensino é alimento. Criança não adianta só pôr o moralismo, não adianta pôr só a ética, não, é alimento, é o ensino bíblico como ele é reportar as grandes doutrinas bíblicas desde criança. Nós estamos saturados de uma doutrina construtivista que diz assim, a criança desenvolve sozinha. Mentira! A criança precisa de estímulo, ela precisa ser impulsionada, ela precisa do mestre, do professor, do pai, ela precisa ser alimentada, que aí ela vai desabrochar. O marxismo junto com o construtivismo, eles falam que a criança é crítica com 6 anos. A criança com essa idade, ela tem que ser incutida, ela recebe por transmissão oral, por isso que o método fônico é o melhor para a alfabetização, ela tem que saber, lembra a cultura hebraica? Era de transmissão oral, do que Deus fez no Mar Vermelho, como sustentou o povo no deserto. As crianças na EBD em casa, elas têm que conhecer as grandes histórias cristãs, elas têm que conhecer o que ocorreu, e elas aprendem com as histórias. Só que eu gostaria de, caminhando para o final, dizer um problema que nós temos com as histórias. E aqui eu estou tentando lembrar o irmão Renan, né? É Renan, irmão? O irmão Renan sempre operoso nos embaixadores. Lá em Franca eu estive falando com o Henrique, está tendo um trabalho com muita influência dos embaixadores, de metodologia, e eu sempre encorajei o pastor Andros e vejo como providência de Deus, que é um trabalho maravilhoso. Meu filho sente falta da estrutura formal dos embaixadores. E a gente trabalha nos embaixadores, na EBD, com histórias bíblicas. Só que o problema das histórias bíblicas, e aqui eu vou me reportar um livro, eu vou deixar como referência, do reverendo Felipe Fontes. Esse cara é um grande estudioso, um jovem, educação em casa, na igreja e na escola. Eu recomendo, compra na Amazon, é espetacular. É um jovem de pouco mais velho que a gente, deve ter uns 38, 40 anos, mas muito, com doutorado, um estudioso. E olha só o que ele diz aqui para o departamento infantil. Eu vou basear esse final da reflexão no livro do Felipe Fontes. A maioria das propostas curriculares e dos professores de crianças em atividade em nossa igreja possui uma abordagem exemplarista das histórias bíblicas. É o que nós abordamos, é uma abordagem exemplarista. Quer trabalhar os exemplos, Sansão, trabalha o heroísmo, trabalha a ética, trabalha várias coisas. Pega Davi humilde, venceu. A gente sempre transmite isso. Mas há um problema na abordagem exemplarista. Vamos caminhar. Esse tipo de abordagem mostra alguns problemas. Em primeiro lugar, ela tende a ser antropocêntrica. Isso é, promove o deslocamento da centralidade de Deus para a centralidade dos personagens humanos. Em segundo lugar, ela fragmenta o texto bíblico e o iguala às outras literaturas. Embora a Bíblia seja composta por diversas histórias, ela possui, todavia, uma grande história comum, a história da redenção. E é a relação que os personagens e acontecimentos bíblicos têm com essa história maior, né, a história da redenção, que os torna, né, os personagens bíblicos, singulares e importantes para o nosso proveito espiritual. Perdida essa relação, né, essa relação qual que é? Dos personagens bíblicos com a história da redenção. A abordagem exemplarista estimula uma mentalidade legalista. Por legalismo, definimos o entendimento de que o favor divino é algo que pode ser conquistado por meio da obediência aos seus mandamentos. Resumindo aqui essa parte técnica, cuidado com a abordagem exemplarista, que é o quê? Só ensinar Davi, só o heroísmo de Davi. Que aí você cria um antropocentrismo, a história fica centrada em Davi, e você oculta a história central, que é apontando para Cristo, que é apontando tudo isso. Então, a EBD só está hoje, a maioria da EBD batista é isso aqui, exemplarista. Exemplo, faça isso, faça aquilo. Não que esse estudo tem lugar, é óbvio que tem lugar, mas ele não é o todo do ensino bíblico, teológico, do departamento infantil.
Por isso que todos nós temos que estar com as lentes do Evangelho. Todos nós temos que dominar quem é Deus, saber de quem é Deus. Saber que antes de criar você e eu, tudo, Ele já era plenamente satisfeito na comunhão da Trindade. Entender que Ele criou, Ele é criador, Ele estabeleceu todas as coisas, Ele preserva todas as coisas. Entender a soberania de Deus na criação, a atividade de Deus criativa. Entender que Ele fez a arte, entender que Ele fez o cosmo, entender que Abraham Kuyper teve propriedade ao falar que não há 1 milímetro onde Cristo não fala, é meu, é de Cristo, porque Ele criou. O verbo, Ele estava na criação com Deus, Ele era o próprio Deus, João 1. Mas também nós temos que entender que nós nos metemos em muitos problemas, nós pecamos. Dominar a queda. Tem pouca gente explicando sobre a depravação total na escola infantil, ensinando para a criança que ela é pecadora. Lá no nosso colégio, o pai assina uma confissão de fé. E a gente trabalha com a palavra pecado no colégio. Matriculou lá, sabe que vai trabalhar. Não é falha, não é erro, não, é pecado. Estultícia, inclinação ao mal. Seu filho é inclinado ao mal. Como disse o grande Spurgeon, por trás daquele rostinho lindo, daquele corpinho lindo, tem um coração de pedra e precisa ser tirado, precisa ser removido pelo poder do Evangelho. Temos que explicar do pecado. Qual foi a última vez que as crianças foram ensinadas sobre pecado, sobre a queda? Só que aí não para aí. Deus, criação, queda e a redenção. Falar com amor sobre Cristo, falar com paixão, e eu finalizo dizendo que um professor, um bom pai que ensina os filhos, ele é apaixonado pelo ensino. Ele ensina com amor. Pior coisa é no departamento infantil, alguém frio, alguém sem sentimento, alguém simplesmente moralista. Não, lidar com as crianças é lidar com paixão, é incentivar o deslumbre que a educação clássica traz, deslumbre pelas grandes histórias ocidentais, deslumbre pelas histórias que... As histórias que não são bíblicas, elas trazem moral. As crianças do nosso primeiro ano do ensino fundamental terminaram essa semana Rei Arthur, um livro de 400 páginas. E os Cavaleiros da Távola Redonda. Leram juntos na roda de leitura. Coisa linda. Aprenderam a moral. No final, o autor diz sobre humildade, sobre pode nos faltar tudo, mas nós estaremos humildes, prontos para a batalha, ensinando os homens a serem homens. Pais de meninos, professoras que dão aula na escola dominical, parem de desmasculinizar os meninos. É comprovado, eu tenho lido e estaria agora no meio do ano lá com o reverendo Douglas Wilson e Idaho. Estava tudo pronto, mas faltou o recurso para nós irmos. Douglas Wilson é uma autoridade, leia Douglas Wilson. E Douglas Wilson diz, baseado nas suas pesquisas de mais de 40 anos de exemplo, de vivência na educação cristã, que as escolinhas da igreja e as escolinhas cristãs, a escola cristã tradicional hoje, ela é a que mais desmasculiniza o homem. O ambiente de educação infantil desmasculiniza os meninos. Os meninos não podem ter um heroísmo, não pode ser mais bagunceiro. Não. Para, porque as meninas, automaticamente, as mocinhas, elas tendem a estar mais nas regras. É natural das meninas, salvo algumas exceções de mais espoletinha, né? Como eu tenho duas agitadas. Mas os meninos, eles têm dificuldade. Aí está o professor só cortando comportamento. Tira a hombridade. Pega aquele comportamento e ensina valores. Trabalha aquele comportamento. É claro, professoras da EBD, não assumam que é dos pais. Aí, pastor Anderson, exige um trabalho com os pais. Com os pais. Não tem como. Fazer uma EBD forte, sem ensino fiel, que é o que tem aqui, conscientização dos pais, é tumulto, não tem como. Mas precisa ser apaixonante, precisa orar pelos alunos, precisa ganhar em oração, né? Ganhar em oração, orar por cada um dos alunos, por cada um dos anjinhos, das bênçãos que são nossas crianças. E assim vai nascendo um departamento infantil forte, um departamento infantil com vigor. É claro que atividades bíblicas, atividades de pintura, não tem problema.
Depende da faixa etária, não tem tempo para a gente entrar em faixa etária, mas crianças de 2, 3, 4 anos, capacidade muito curta. Não adianta vir com o sermão com esboço, pastor Anderson. Tem que falar para os professores, que é bom, antes de treinar no púlpito, vamos treinar lá no departamento infantil, vamos se preparar, mas não podemos mostrar que lá é inferior. Não, é o mesmo peso. Se preparar, mas o tiro tem que ser baixo. É igual pregar em centro de recuperação, que foi a minha praia durante anos. Ali forma o companheiro. Porque ali tem gente que está com o neurônio tão deteriorado que você tem que pregar na simplicidade. A criança, não quero fazer um paralelo com quem usou droga, mas a criança, ela está plena para assimilar. O que você falar, ela vai assimilar. Então fale do Evangelho. Não fique só na abordagem exemplarista, só do exemplo e da moral. Fale do Evangelho, fale do plano de Deus. Isso também é abordagem progressiva, redentiva, né? Vá falando, vai mostrando. Leia Números, mostrando que quando Deus falou para Moisés levantar uma serpente no meio do deserto, uma serpente de bronze, e todo israelita estava sendo picado pelas cobras no calcanhar, e aí Moisés fez aquela estátua de bronze, e ali não foi uma idolatria. Ali foi uma intervenção divina, e o povo olhava para a serpente e era curado. Mas depois de 1000 e poucos anos, 2000 anos, Jesus vem em João 3, antes do João 3,16, está escrito, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim convinha que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça essas analogias, faça essas ligações que o antigo reflete no novo e mostre para a criança que Jesus já era esperado, que o pai não foi surpreendido quando Adão pecou, não, que eles já tinham elaborado lá no conselho da Trindade, onde eles eram já satisfeitos, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles já tinham arquitetado, planejado todas as coisas para que a glória fosse dada ao nome dele. Irmãos, Deus abençoe vocês, continuem firmes, é só uma provocação teórica, de encorajamento, para que continuemos nessa trajetória de uma igreja saudável. 9 marcas, trabalho seríssimo do Mark Dever, os pastores locais lá da nossa igreja estiveram em Washington ano passado, foi um impacto para a igreja local, o pastor Paulo, o pastor Danilo que esteve aqui. Então vocês estão num caminho extraordinário. E certamente a Igreja Batista Saron há de impactar esse bairro, impactar essa localidade através de crentes, comerciantes, professores, autônomos, mas que aprenderam que quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, estão fazendo tudo para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos.